Vamos lá abrir a nossa Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero compartilhar com você uma porção da nossa série. As crianças, desculpa aí. Vamos liberar as crianças aí, meu povo. As crianças até 11 anos, de 1 a 11. Você faz um aqui, faz outro um aqui, de 1 a 11. Está entendendo? As tias estão aguardando ali para o culto infantil, recomeçando agora, para a glória de Deus. Que alegria! Pode liberar seu filho, seu sobrinho, essa criança que está sob a sua tutela aí, tá bom? Pode liberar. Atos capítulo 1, eu quero ler o versículo 8, dando continuidade à nossa série de estudos que fazemos às quartas-feiras. Nós estamos sobre o tema Redescobrindo a Igreja e falando sobre a ação do Espírito Santo na igreja. A igreja não é nada sem o Espírito Santo. Então nós vamos falar hoje sobre o perfil das testemunhas, continuando num segundo tópico aqui. Vamos lá, Atos 1:8. Você achou aí, amém? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Serão minhas testemunhas. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem? Porque eu não estou me ouvindo aqui, então deixa eu aumentar aqui para eu me ouvir, senão eu vou começar a gritar, minha voz acaba antes de começar. Nós estamos falando sobre redescobrir a igreja, nós estamos falando sobre essa redescoberta. Uma igreja, ela não precisa ser imaginada, você não precisa imaginar, você não precisa reinventar a igreja. Muitas pessoas querem reinventar, querem criar algo do zero. Não, a igreja de Jesus já tem tudo o que precisa, ela já tem seus fundamentos, ela já tem os seus princípios, ela já tem a sua doutrina. A igreja de Jesus já está bem, obrigado. Não precisa de pessoas para reimaginar, para repensar, não, nós precisamos redescobrir aquilo que já foi posto como fundamento. E aqui o ponto que nós entramos é que Jesus nos dá poder para ser testemunhas. Jesus nos dá poder para testemunhar. Na quarta-feira, então, nós começamos a refletir sobre isso. Se o cristianismo fosse um crime, quais seriam as provas que incriminariam você? Quais seriam as provas contra você? Será que encontrariam provas, ou será que iam olhar para a sua rede social e falar assim: não, isso não é crente não, pode soltar isso aí, isso é dos nossos, não, pode ficar tranquilo. Será que a pessoa ia olhar: não rapaz, isso é fulano, eu conheço, isso não vale nada não, isso não é crente não, deixa isso quieto menino? Ou será que eles iam olhar para a sua vida e falar: ei, esse é crente mesmo, pode passar o cerol que esse é crente mesmo, pode matar, pode... Será que haveria provas para nos incriminar como testemunhas, como seguidores de Jesus, como cristãos? E aqui eu quero prosseguir com os irmãos, porque na semana passada nós falamos que, na quarta-feira nós falamos que a presença do Espírito é uma dessas marcas. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês a ideia de que não só a presença do Espírito, mas o poder do Espírito Santo. Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Não é uma força natural, não é uma energia, não é simplesmente um movimento cósmico, não, é o próprio Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito que desceu sobre ele enquanto ele era batizado no Rio Jordão por João Batista. Esse poder está acessível a todo aquele que crê, e a marca da igreja, das testemunhas, dos cristãos, é serem cheios desse poder. O apóstolo Paulo, na linda carta de Paulo aos Coríntios, que eu estou tremendo de ler essa semana. O Juan falou que fez um cheque, meu cheque está tremido assim em 1 Coríntios.
Estou lendo 1 Coríntios, estou pedindo misericórdia. Graça, Senhor, graça, tem graça. Tamanha é severidade. Mas o apóstolo Paulo fala: o reino de Deus não consiste em palavras. Não basta você dizer eu sou batista, não basta você dizer eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal, eu sou assembleiano. Não interessa aquilo que você diz. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E onde está o poder? Onde está o poder do Espírito na vida do crente? E eu quero dar a vocês aqui alguns tópicos a respeito desse poder que traz a distinção para a vida do crente frente à sociedade, diante de Deus e diante dos homens. A testemunha fiel, ela tem a marca do poder do Espírito e manifesta em primeiro lugar através do arrependimento. Poder do Espírito através do arrependimento. Pode já colocar aí. Não está aí, não está, não sei. Mas o poder do Espírito através do arrependimento. Os cristãos são marcados por uma mudança de vida. Ser cristão é ser alguém que deixou de ser quem era. Nós não nos gloriamos em nada na nossa vida anterior, porque pecado não é somente o que você fez de errado no passado. Ah, Deus, no passado eu desobedeci tanto minha mãe, no passado eu fiz isso, fiz aquilo, no passado eu errei tanto, eu fiz tanta bobagem. Ei, pecado não é somente aquilo que você fez de errado. Pecado é tudo aquilo que você fez sem Deus. Olha como muda. Aquilo no qual Deus não participou na sua vida. Aí você pensa assim: mas pastor, eu me casei quando não era crente, meu casamento foi pecado. Foi porque você casou sem Deus. E agora eu tenho que divorciar? Não, agora você tem que santificar o seu casamento. Aí pastor, meus filhos nasceram, não era crente, o que eu faço agora? Santifica os seus filhos, consagra. O arrependimento é a nossa transformação. A marca de todo cristão é esse retorno à presença de Deus. Nós lemos nas Escrituras que João registrou para nós, João, o evangelista, palavras de Jesus: quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, que não creem em Jesus. Da justiça porque o príncipe desse mundo já está condenado. E do juízo porque já está dada a redenção, Deus já vai julgar todas as coisas. O ponto aqui para nós é que o pecado de não crer em Jesus é o maior e principal pecado. E ele nos traz o arrependimento, a mudança de vida. O arrependimento é quando nós nos expomos à luz, é quando nós nos aproximamos de Deus, reconhecendo nossas falhas e mesmo enfrentando os nossos maiores temores, mesmo enfrentando o nosso maior pecado. Nós não fugimos como Adão fugiu, não fugimos como no jardim o homem fez, pelo contrário, nós nos aproximamos. Essa comunidade pode ser conhecida como comunidade dos eis alguma coisa, eis isso, eis aquilo outro, eis. Essa comunidade é a comunidade daqueles que morreram para o mundo e agora vivem para Deus. Quem está vivo para Deus aí, dá um glória aí, em nome de Jesus. É exatamente esse o ponto. O arrependimento é a nossa marca. Agora perceba, nós não podemos ser uma comunidade, uma igreja de pessoas com bons argumentos. Não podemos ser uma comunidade com pessoas que têm boas desculpas. Isso não muda a vida de ninguém.
Nós precisamos ser pessoas não boas de argumento, mas boas de arrependimento. Ao ser exortado, você tem que humildemente receber para ser curado. A palavra de Deus diz: olha, se Deus tocar no seu coração hoje, não endureça, porque foi exatamente por isso que o povo andou 40 anos no deserto. E há pessoas que não mudam de vida porque não se arrependem, não se quebraram ao ponto de reconhecer. Elas se escondem, elas pegam os seus traumas, o seu pecado, elas pegam toda a sua bagagem e tentam esconder, varrer para debaixo do tapete. Sinto te dizer, mas isso não vai transformar, mudar a sua vida. Não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de bairro, de cidade, de planeta. Onde você estiver, ali você estará. Essa é boa. Onde você estiver, ali estarão os seus problemas, ali estarão as suas culpas. Mas eu vim aqui para te dizer que o poder do arrependimento pode transformar a sua vida. 4 pessoas ficaram alegres comigo, glória a Deus, já fiquei empolgado. 2 ou 3 já é um bom número, não é não? O arrependimento é essa ferramenta poderosa. E não pense você que o arrependimento é fruto de você propriamente tomar uma posição. Começa com o agir de Deus. Começa com você hoje abrindo o seu coração humildemente e falando para Deus: Deus, hoje eu quero mudar de vida. Hoje a sua palavra está entrando no meu coração. Hoje eu entendo que não vai ser do meu jeito, mas vai ser do seu jeito. Eu não quero trazer para o Senhor desculpas, não quero trazer para o Senhor argumentos, eu não quero vir aqui para poder me justificar, eu só quero dizer: eu errei, me perdoa, me perdoa. Sabe, o arrependimento não se baseia em tentar compensar os seus pecados, fazendo algo de bom no lugar. Há pessoas que querem fazer algo bom para os outros, elas doam para instituições de caridade, elas entregam cestas básicas, porque bateu o remorso que ele dava uma costa na mulher em casa, traía. Às vezes tem pessoas que vão em todas as programações da igreja, porque vive com a culpa, com remorso, porque não é uma boa esposa em casa, não é um bom esposo em casa, não veio o arrependimento ao coração. Às vezes não é um bom funcionário, às vezes não cumpre com aquilo que tratou. O arrependimento vem exatamente para que a gente possa abandonar isso, mas tentar compensar com boas obras é um erro ainda maior. Você jamais conseguirá. Eu peço a Deus que você não venha a um culto para que de alguma maneira o seu erro seja compensado. Mas se você confessar o seu pecado e dizer: Deus, isso é algo que eu não quero mais na minha vida, porque eu tenho a sua vida em mim. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Isso é ser igreja. A igreja é a comunidade dos arrependidos. Por isso que ninguém na igreja pode ter nariz empinado, porque aqui todo mundo que está aqui dentro, que entregou a vida para Jesus, reconhece que é o maior de todos os pecadores. Por isso que a igreja é uma comunidade de pessoas humildes, coração amolecido, quebrantado, porque sabe, só eu e você sabemos de onde Deus nos tirou. Você sabe o que Ele te fez, você sabe o que Ele apagou do seu passado, é por isso que a gente anda com alegria, é por isso que o poder do Espírito Santo promove em nós esse arrependimento, sem tentar recompensar Deus, sem tentar comprá-lo. Rubem Alves foi um psicanalista, educador,
ele foi um escritor brasileiro e era um pastor. E numa das suas crônicas ele escreve a respeito daquela família prodigiosa, a família de pródigos. Chegou o filho mais novo que tinha gastado tudo que tinha recebido de herança. Ele chega para o pai e fala assim: pai, eu gastei o que o Senhor me deu como antecipação da minha herança, eu gastei tudo que era seu, e eu estou aqui, eu não mereço, eu sou o teu devedor agora. E o pai então responde para ele, nas palavras de Rubem Alves: meu filho, eu não somo débitos. A seguir, vem o filho mais velho: pai, seguinte, esse meu irmão aí, ó, só deu dinheiro para ele gastou até com as prostitutas, mas eu sempre trabalhei para o senhor duro e nunca recebi um centavo para eu tomar uma coca com os meus amigos. E o pai responde para ele: filho, eu também não somos créditos, pela graça sois salvos por meio da fé. É um favor de Deus, é uma entrega, é algo que a gente recebe porque Deus nos ama, é o poder do Espírito em nós que nos dá essa segurança. Arrependimento é render-se ao plano divino. Os judeus têm um termo para isso, é a techuvá, é o voltar ao caminho da vida, é o retornar às veredas de justiça, é o arrependimento, a marca da igreja de Jesus, amém? Eu me lembro, quando eu era criança pequena lá em Itaperuna, era um adolescente, um junior, acho que eu tinha uns 11 para 12 anos, estava acontecendo no Brasil uma conferência evangelística chamada as Cruzadas Evangelísticas, com o pastor Sami Tipt, que é um pastor muito renomado, autor de vários livros, e ele estava lá na cidade de Itaperuna, norte do estado do Rio de Janeiro, uma cidadezinha pequenininha, e ali estava eu, me metendo nos assuntos lá da igreja, a cruzada evangelística acontecendo, eu, embaixador do rei, estava em tudo, e estava eu lá no meio da cruzada evangelística. Quando eu vi, eu estava lá no quarto com a equipe do pastor Sami Tipt. Estava o pastor Sami Tipt falando inglês, não entendia nada, eu ficava assim com a cara de crente. Aí estava o tradutor dele, estava a equipe ali, o pessoal conversando, se preparando para pregar de tarde, e eu cheguei logo perto do tradutor, que o único que falava português. Eu falava: what is your name? Brincando, não falei nada disso não, mas eu cheguei para ele e fiz uma pergunta de crente, ele que morava nos Estados Unidos, um homem de Deus. Qual foi a pergunta que eu fiz para ele, irmãos? Você já foi na Disney? Aí ele falou para mim, eu estou igual o pastor Pedro hoje, contando as histórias das antigas. Ele falou: olha, já fui lá, já levei minhas filhas, mas isso não importa não, meu filho. Eu falei: não importa para você que já foi na Disney. E ele começou a falar para mim o que Deus faz na vida de uma pessoa. Eu era um adolescente, um menino, e ele falando: olha, Deus opera, Deus transforma vidas. E eu falei com ele: mas é o seguinte, pastor, o senhor fala tanto assim, o senhor está falando aí que Deus muda o viciado, muda o não sei quem, o sem vergonha, o ladrão, o homicida. Eu só roubei umas canetinhas lá na escola, lá, eu confesso aqui no nome de Jesus, pegava umas canetas, umas lapiseiras, botava no bolso. Eu me arrependo, mas eu nunca fui nada disso não sou um ex isso, ex aquilo não. E ele olhou para mim e disse assim: meu filho, mas é aí que você se engana. Tem muita gente que faz um nome estardalhaço, porque era ex-traficante, ex-matador, matou 1000, se converteu a Jesus, agora esse é bom.
ele disse assim: nós precisamos daqueles que também têm uma vida, que nunca foi contra a lei, nunca fez nada que o condenasse diante dos homens, mas para mostrar que até mesmo esses precisam da graça de Deus. Talvez você ache que você teve uma vida certinha e que você está quite com Deus, mas meu amigo, nós somos pecadores, todos pecaram, estão longe da glória de Deus. Naquele momento, eu não entendi nada do que ele falou, mas aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração, e Deus as fez florescer num tempo oportuno, para que eu verdadeiramente pudesse dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso da sua graça. O arrependimento é o poder do Espírito Santo em nós. Então não endureça o seu coração, não fique triste, chateado, simplesmente se renda e diga: eu realmente pequei. Nós não temos a preocupação de ficar vigiando a vida de ninguém, irmãos. Olha, eu tenho tanta coisa para fazer, irmão, mas tanta coisa. Os irmãos não sabem. Só olhar o calendário da igreja aí, olha os pastores, todo mundo, essa semana já começa amanhã acordando aí, ó, 6 horas da manhã, vem eu com um cara de defunto, 6 horas da manhã, chego aqui, meio, carregando a cama, mas eu venho. Tem tanta coisa para fazer, eu não vou ficar na sua rede social procurando por você, eu nem te sigo, não sigo ninguém, nem saber. Mas sabe o que acontece? Tem uns meninos aí, tem uma galera aí, esse dia eu falo em público porque eles são públicos. Quem está aqui no altar não tem vida privada. Esse dia estava eu, o Pedro e o Ricardinho conversando ali, falei com eles: olha, eu sei, Pedro, por exemplo, viaja por aí, vai, não sei para onde, daqui a pouco ele volta. O que ele fez para lá? Não sei, dizendo aí que ele está trabalhando. Amém, Pedro? Amém, isso aí. O pai dele e a mãe estão ali, ó. Gilmar já aceitou assim, então, calma, não vou dedurar ninguém não, não tem nada para dedurar não. Falei com o Ricardinho também: não estou vigiando você, não é nada disso. Mas sabe o que acontece? Independente do que foi a semana, o que aconteceu, eu sei que eles voltam para prestar contas, eu sei que eles voltam para se expor, e se tiver algum erro, eles vão conversar comigo, vão trocar uma ideia: olha, tem um negócio que não está legal, então nós vamos alinhar. Não fogem da luz. Arrependimento é isso, é quando você não foge da luz, é quando você se expõe ao invés de tentar se esconder e se defender. Nós somos a comunidade daqueles que se expõem à luz, amém? Nós não precisamos nos esconder, nós temos o poder do Espírito Santo para nos arrepender em nome de Jesus. A segunda coisa, vamos lá, segunda coisa, é o próprio fruto. Foi Jesus quem disse que essa comunidade, a sua igreja, seria conhecida pelos seus frutos serão conhecidos. A igreja de Jesus tem uma marca, as testemunhas carregam isso, os sinais que seguem, o fruto do Espírito, o arrependimento promove mudança. E aí você diz assim: olha, eu era assim, mas agora eu não sou mais. Ou talvez você diga: eu era assim, ainda continuo um pouquinho assim. Pastor, ora para a minha vida. Eu oro, tudo bem, nós estamos aqui para ser transformado mesmo. Pastor, eu era assim, e desde que eu comecei a vir na igreja, eu só piorei. Mas não foge daqui não, meu filho, que aqui que é lugar de cura, aqui que é lugar de transformação, aqui que é lugar que Deus vai pegar você e vai te transformar, amém? Vai produzir fruto do Espírito, vai produzir através do poder de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Ele vai completar a salvação no seu interior, ele vai fazer de você, sabe, Paulo fala: aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que andava em pecado, já não faça mais isso, porque não combina mais com você. Produza frutos dignos de arrependimento, fruto do Espírito. O cristão é conhecido pela sua postura. Não é que nós somos perfeitos,
nós somos aperfeiçoáveis. Nós não temos dura cerviz, nós não somos embrutecidos, nós não somos arrogantes, nós não somos pessoas que são intocáveis, cheias de mimimi. Pastor, o senhor errou, vamos conversar aqui então, meu irmão. Eu errei, eu me arrependo mesmo. Meu irmão, você errou, certo, pastor? Vamos conversar, que eu quero endireitar, eu quero crescer mesmo. É assim, nós somos uma comunidade aperfeiçoável, porque nossa ação, nosso pensamento, nossas palavras refletem o que está no coração. E se o nosso coração foi transformado, se o nosso caráter foi moldado à imagem de Jesus, as nossas ações vão denunciar. Será que as suas ações denunciam? Será que as suas ações geram provas contra você como testemunha de Jesus? Eu espero que sim. Mas lembre-se, produza frutos. Nós somos conhecidos pelo que nós produzimos. Nós somos conhecidos pelo que os nossos atos, nossos comportamentos e palavras denunciam. Tudo isso está registrado. Mas ultimamente eu tenho visto com preocupação alguns indivíduos que se dizem cristãos, indo para o carnaval, pessoas até famosas. Tem gente que não é famosa que eu sei que vai também. Esse dia um famoso, uma famosa, falou assim: não, Deus sabe do meu coração. Eu falei: você está enganada, minha filha, você está enganada. Não é só Deus que pode te julgar não, porque os seus atos mostram o que está no seu coração. Não vem com essa que só Deus pode me julgar, não, a igreja também julga, e a igreja começa a julgar pelos de dentro. O apóstolo Paulo diz: a igreja julgará o mundo. O julgamento precisa começar na casa de Deus, é o que diz a palavra. Mas pastor, e a graça de Deus? É a graça, nós vamos julgar para dar graça. E se alguém se arrepender, vai ser recuperado. E se alguém não se arrepender, considera-o como iníquo, como ímpio. Quem não se arrepende, entrega a Satanás. Que isso? É o que diz a palavra, meu irmão. Você quer debater, não debate comigo, vai ler a sua Bíblia e debata com a palavra. Entregue a Satanás para ver se salva o corpo, pelo menos. É a misericórdia de Deus. Como que alguém pode dizer: não, quem sabe é o meu coração, eu que sei? Então discuta com Deus e não comigo. Debata com Deus, faça como Jó, apresente os seus argumentos para Deus. Vai lá, tenta a sorte, meu irmão. Tenta impor essa empáfia diante de Deus. Tenta justificar seus atos, como eu sou bonzinho, diante de Deus, diante dos homens. Maravilha, você pode até me enganar, mas veja, os seus atos te denunciam. Nós somos uma comunidade que produz fruto de arrependimento. Há muitos que sabem da palavra e sabem para a própria condenação. Ei, é um peso trazer isso aqui para a igreja. Eu queria trazer uma palavra hoje para você começar o mês de março pulando, para você bater sua meta, para você acordar amanhã empolgado, animado e tal. Mas quem sabe o que você precisa é se quebrar diante de Deus, reconhecer suas misérias, os seus pecados, olhar para as suas pegadas, as marcas que você está deixando. Olha os frutos que você está produzindo. Igreja, nós temos poder para produzir frutos que glorifiquem a Deus, não aos homens. Vamos nos despertar para Deus. Não é para mim, não é para o seu cônjuge, não é para os seus filhos, é para o Senhor. É diante dele que todos nós nos apresentaremos, e ele julgará os corações. Quebrante-se diante dele. Essa é uma palavra tão difícil. Eu olho assim, olha nos olhinhos aqui dos irmãos aqui. Irmão, que difícil é ser pastor. Tem hora que
Eu confesso para você, domingo de manhã eu acordo cansado. É um peso, eu tenho que vir orando, clamando ao Senhor, porque nós carregamos um fardo, não é ser melhor, não é ser crentão, nada disso, mas é um peso, uma responsabilidade, meu Deus. Mas em nome de Jesus, hoje o poder do Espírito Santo nos levará a produzir frutos, porque nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz, nós somos enxertados na videira verdadeira, aleluia, esse é o poder de Deus. Vamos adiante, próximo poder do Espírito, que se manifesta em nós, e esse é muito interessante, é o poder do discernimento. Olha aí que bonito. Poder do discernimento. Você fala assim, mas como assim, pastor? Como assim? O que tem a ver o poder do discernimento? Porque o Espírito nos dá o poder para discernir, para podermos perceber, compreender e julgar as coisas, diferenciando o bem do mal, o certo do errado, a verdade e a mentira. O crente, ele tem uma evidência, ele tem uma marca, ele tem uma prova contra ele, que o denuncia, é que todo crente, ele é prudente como a serpente, ele é prudente, ele olha, ele observa, ele vai, opa, calma aí, vamos nessa, devagarzinho, não vamos, volta. Isso é uma necessidade em nossa geração também. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele diz: amados, não creiam em todo espírito, mas prove se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Como que você sabe que eu sou um falso profeta ou não? Quando eu grito, eu falo assim, esse fala Deus. Aí se eu pulo, fala Deus. Como é que você sabe se eu sou um falso profeta? Você tem que avaliar, aqui ó, a palavra de Deus. Você tem que ouvir o que eu estou falando, o que o pastor Pedro está falando, o que qualquer o pastor coach da internet lá que você curte, você tem que ver na Bíblia, é isso mesmo que está aqui, tem que ver. Prove os Espíritos, mas sobretudo nós temos o poder do Espírito Santo. Opa, quando alerta, não é o sensor aranha não, é o sensor espiritual mesmo. Opa, tem coisa errada. Peraí, essa palavra não é assim não. Opa, tem alguma coisa errada. Isso não é desse jeito. O cristão, ele é guiado pelo Espírito e, portanto, tem o poder para discernir. Sabe o que acontece? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 3, ele diz: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a palavra de Deus, e por causa disso, o que eles vão fazer? Desejando muito ouvir coisas agradáveis. Oh, como você é lindo! Oh, que bilu de crente! Desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. O discernimento é necessário para que você possa perceber quando está diante do precipício. Hoje eu fui ver o Twitter lá da Bendita, não vou falar o nome para não dar ibope, a super crente coach. Continue, simplesmente permaneça, Deus é com você, vai adiante. Mas espera aí, diante do precipício, a atitude mais inteligente que você tem é parar e voltar atrás. O crente, ele tem discernimento para entender quando Deus já não está naquele negócio. Para falar a verdade, a igreja é a comunidade daqueles que pecam porque querem. Vamos falar a verdade aqui. Vamos falar a verdade aqui. Nós não pecamos. Oh, eu não sabia, foi mais forte do que eu, mas você quis.
foi mais forte do que eu, pastor. Deus me livre, mas quem me dera. Não. Nós temos o poder do Espírito Santo para discernir. Olha o que diz o apóstolo Paulo nas Escrituras, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Olha só, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas olha o que ele diz: o homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo para nos dar discernimento, da mesma forma que Jesus ouviu os fariseus falar para fazer uma pegadinha. O crente também, movido pelo Espírito, ele tem o poder de ver: opa, vem pegadinha aí. O crente movido pelo Espírito, ele consegue discernir o bom dia da colega de trabalho. Ele fala: sai que é laço. Ele vê o WhatsApp tocando, pire crente, não atendo, bloqueio. A irmã que discerne espiritualmente, ela consegue perceber. Nós conseguimos perceber todo tipo de malícia, de maldade e fugir. Nós conseguimos perceber quando uma conversa não convém, e não é só no âmbito sexual, mas é também no âmbito da maledicência, no âmbito da fofoca. Você sabe a diferença de um motivo de oração e a diferença de uma fofoca. Nós sabemos. Guardemos nossos lábios, guardemos nossos ouvidos. Nós somos santos. Você é santo. Fala com quem está do seu lado: você é santo em Jesus. Você é santo no Senhor. Você tem poder para discernir isso. Tem poder para identificar essas questões. Olha o que o apóstolo Paulo fala: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo eu devo fazer. Mais adiante, em Hebreus está escrito: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O crente maduro desenvolve o seu discernimento espiritual. O crente maduro vê de longe, já sente já vem um para exorcizar, ó. Já olha de longe, já sabe o nível da conversa, já sabe onde que vai chegar, já se prepara, porque temos o poder do discernimento, temos o poder para, pelo Espírito Santo, vencer o mal, em nome de Jesus, amém? Essa igreja é uma comunidade daqueles que discernem tudo espiritualmente, não maliciosamente, mas espiritualmente, amém? Por último, para a gente finalizar hoje, uma marca poderosa do cristão é a intrepidez. Meu Deus, coragem, ousadia, destemor. Nós, pelo poder do Espírito Santo, recebemos coragem. O apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 15: nós não recebemos um espírito que nos escraviza outra vez, para andarmos em temor, para andarmos com medo, mas nós recebemos um espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Nós nos tornamos audazes. Nós vemos que os apóstolos, todos eles, aqueles que fugiram quando Jesus foi preso, aqueles que negaram Jesus diante do seu julgamento, aqueles que na sua crucificação nem apareceram, todos eles, depois da ressurreição, olharam nos olhos da morte e disseram: eu morrerei junto com meu Senhor. Eu não sou digno de morrer por Ele, mas eu morrerei declarando a verdade. Ele vive para sempre. Com ousadia, com coragem,
porque eles não temiam mais a morte, eles haviam visto seu Salvador ressuscitar dentre os mortos, eles haviam visto seu Senhor voltar da sepultura depois de 2 dias ali, no terceiro dia ele ressuscitou. No domingo pela manhã, não havia mais temor em seus corações. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, mais uma vez, diz para ele: olha, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, não seja covarde. Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Vim aqui para te dizer, meu irmão, minha irmã, que você é mais poderoso do que você pensa. Ninguém ficou alegre com isso, está todo mundo querendo ser fraco. Você mais, me ajuda aí, porque eu acho que está faltando um apelo mais de proximidade, que eu estou longe. Bota a mão no ombro de quem está do seu lado, fala assim: você é mais poderoso do que você pensa. Fala para quem está do seu lado com coragem, como um profeta, como um homem de Deus, sem medo, diga: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você é poderoso para vencer as armadilhas de Satanás, as tentações. Seja corajoso, você é uma testemunha do que Jesus fez. Não tenha medo da rejeição, não tenha medo das fofoquinhas, não tenha medo das críticas, apenas cumpre o teu papel como testemunha de Deus, cheio do Espírito Santo. Nós recebemos esse poder, recebemos o poder para superar as lutas, uma força sobrenatural para resistir, para enfrentar e vencer. Nós recebemos o amor para corresponder a Deus, para nos relacionar com Ele e com o próximo, mas nós também recebemos o equilíbrio para ter autocontrole. Esse Espírito em nós nos dá coragem, e Jesus disse: eu vou rogar ao Pai para que mande o outro Consolador. Sabe o que significa Consolador? Às vezes nós achamos que Consolador é aquele que pega a gente assim no colo, né? Fica mimando a gente: ah, tadinho, ninguém te quis, mas eu te quero, eu sou Deus. Não, Consolador é encorajador. Quando você está no seu pior momento, você busca o Senhor, você se dobra aos pés da cruz, você olha nos olhos do teu Pai, o Deus do céu, teu Pai te responde: você vai sair dessa, eu sou contigo. Quando eu abro uma porta, ninguém fecha. Quando eu fecho uma porta, ninguém abre. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Isso é o consolo do Espírito Santo, dizendo: meu filho, você caiu, mas hoje você vai ficar de pé de novo. O seu passado não vai te definir, porque você será perdoado, você será lavado, você hoje receberá uma nova vida. Hoje começará um novo tempo. Seja corajoso, não para olhar para o seu passado, mas para olhar para Jesus. Seja corajoso para mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida, no seu coração. Seja corajoso para dizer: basta, chega essa inimizade, chega de rancor, chega de mágoa, chega desse pecado me dominando, chega desse vício, chega desse tipo de atitude, chega, acabou. Coragem. Eu estava meditando nessa palavra, e aí eu estava brincando, vou confessar, estava brincando no chat GPT, na inteligência artificial agora de tarde. Aí André estava assistindo um filme, e eu estava meditando na palavra. Eu falei assim: rapaz, vou ver o que esse chat GPT fala. Eu compartilhei com alguns pastores essa semana, que o chat GPT é maneiro. Para quem não sabe, é uma inteligência artificial, que tem lá um monte de conta que ele faz. Ele pega um monte de texto e te dá um monte de resposta que você pergunta para ele. Parece uma pessoa, é um computador que parece uma pessoa, mas não é tão inteligente quanto uma pessoa. Aí eu fiz uma pergunta para ele assim, para ver se ele era realmente inteligente. Perguntei assim:
ChatGPT, me diga o seguinte: qual a relação entre o poder de intrepidez do Espírito Santo e o justo? E aí o ChatGPT veio com um monte de versículo do Novo Testamento. Aí eu, maneiro, hein? Aí ele botou um do Antigo Testamento em Provérbios. Eu falei com o André, eu falei, aqui amor, olha que versículo que a inteligência artificial me trouxe. Foi uma revelação, irmãos, revelação. Um revelamento tecnológico. Olha aí, ó, quem gosta de revelação aí, ó. Eu não gosto muito de pagode não, por isso que eu não... Mas, Provérbios 28, 1, para você, olha o que diz: o ímpio foge, ainda que ninguém o persiga, mas o justo é intrépido como um leão, meu Deus do céu. O justo é intrépido, cadê os justos aqui nessa noite? Corajosos! Nós vamos prevalecer sobre o mal, nós vamos prevalecer sobre o poder das trevas, no nosso lar, no trabalho. O capeta que se segure, que essa semana começa a nossa oração. Cadê tia Cícera? Nós vamos clamar, nós vamos nos colocar diante do Senhor, nós vamos render. Essa é uma comunidade de ousados, de corajosos, de pessoas cheias de fé, cheias do Espírito Santo de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso, intrépido como um leão. Nós temos coragem para ser perseguidos pela verdade. Não importa se eles vão nos perseguir pela verdade. Jesus disse: bem-aventurados são vocês quando te perseguirem por minha causa. Coragem. Às vezes eu ouço alguns irmãos orando assim: Deus, obrigado porque nós temos liberdade no nosso país. Meu Deus, tem pessoas que falam assim: porque tinha que vir a perseguição para os crentes de verdade. Não tem que vir nada de perseguição, não. Tem que pregar o Evangelho. Nós é que precisamos botar nossa coragem aí no bloco, na rua, botar o bloco da coragem na rua. Aí, cadê? Agora que era para você, se manifestar, tu não se manifesta. Botar o bloco da coragem na rua. Vamos embora, ticundum, salvação. É samba ou é pragode? Pragode. Depois eu explico, bota a legenda aí. Nós precisamos nos expor pela verdade. Nós cremos que um galileu foi morto há 2000 anos atrás e ressuscitou da sepultura. Essa é a razão da nossa fé. Nós cremos nisso. Nós cremos que o mesmo Espírito que levantou ele dos mortos vivificará o nosso corpo mortal. Nós cremos, e nós somos bem-aventurados em sustentar essa verdade, morrer pela verdade. Nós somos bem-aventurados, nós somos o povo da verdade, o povo da coragem. E no nome de Jesus, esse poder se manifesta aqui nessa noite, amém? Eu convido você, meu irmão, minha irmã, meu querido, você talvez esteja aqui, não tomou posse disso, mas hoje você quer ter o espírito da coragem para se arrepender, para voltar atrás. Quem sabe você tem que chegar para sua mulher, maridão, falar assim: mulher, me perdoa. Sabe aquela frase que você falou? Qual? Eu te falei? Pois é, você tinha razão mesmo, estava certo. Eu não vou brigar contra isso. Quem sabe você, mulher, tem que pedir perdão para o seu marido também. Filhos, pais, quem sabe o pai tem que pedir perdão para o filho. Filho, me perdoa porque eu deixei você fazer tudo o que você quis. Por isso você está assim, um moleque, sem vergonha. E hoje eu estou te pedindo perdão, porque agora eu vou te dar uma taca para tu se consertar. Vou te deixar de castigo. E sabe, hoje você precisa exercitar esse poder no Espírito Santo para voltar atrás, sabe? É preciso ter poder para mudar, seu caráter ser transformado, seu coração ser mudado. Pastor, é tão difícil. É difícil sim, mas você tem poder no Espírito. Você tem poder no Espírito. Então baixe sua cabeça, não fica olhando para mim não, fala com Deus. Pede a Deus: Deus, eu quero o poder do arrependimento. Eu quero poder para ter meu caráter transformado, para dar fruto.
Eu quero, Deus, o poder para discernir todas as coisas, para ter uma sabedoria sobrenatural, além da ciência, além do conhecimento humano. Deus, eu quero o poder do seu Espírito Santo para ser corajoso, corajosa, para declarar a verdade, para assumir a posição, para de fato confessar que eu creio em Ti. Meu Deus, Senhor, opera nos corações nessa noite, promove essa mudança, essa transformação. Deus, nós estamos aqui buscando do Senhor, não queremos permanecer como nós estamos, não queremos, Senhor Deus, viver desse jeito, longe do Senhor. Nós queremos nos apresentar a Ti, é o que nós fazemos hoje, com coragem, porque nós sabemos que estar nas Suas mãos, Deus, é a melhor coisa que pode nos acontecer. Nos arrepender, nos apresentar ao Senhor, quebrantados, humildemente. O Senhor liberará perdão para nós, o Senhor transformará nossas vidas. Deus, opera, que essa seja a marca da sua igreja, que o poder do seu Espírito, agindo na igreja, seja verdadeiramente a marca que nos diferencia do mundo, Senhor. Que hoje, enquanto nós estamos redescobrindo a igreja, redescobrindo o que é ser uma testemunha de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que tudo em nossa vida possa ser transformado, que sejamos, ó Deus, hoje tocados para sermos humildes, para sermos mansos, Senhor, que sejamos uma comunidade que pede perdão e perdoa, que sejamos uma comunidade capaz de recomeçar em todo o tempo, de amar aqueles que caem, de tratar aqueles que porventura tenham tropeçado, tenham caído no pecado. Mas, Senhor, que aqui haja, ó Deus, um mover do Teu Espírito de maneira a trazer aos corações o discernimento espiritual, que nenhum aqui seja enganado pelas ardis ciladas do inimigo, mas que sejam sustentados e direcionados pelo Seu poder, meu Pai, a fim de que produzam frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Senhor, que isso venha transbordar desse lugar para encher essa cidade. Deus, eu peço ousadia e coragem, para que cada um faça aquilo que é certo, para que cada um testemunhe, para que cada um fale do que tem visto, do que tem ouvido, daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas, que não nos calemos, Pai, no nome de Jesus, que se levante um exército poderoso, no nome de Jesus, aqui nesse lugar, igreja santa, essa que vem como um exército, hasteando bandeiras, que essa seja reconhecida, a igreja de Jesus nessa cidade. Meu Deus, que o Senhor, através de cada um de nós, nos faça resplandecer, nos faça brilhar, nos faça, Senhor, impactar essa cidade. Deus, enche-nos com Teu Espírito Santo. Deus, que não sejam só de palavras, mas sejam com poder, como convém aqueles que são Seus filhos, herdeiros do Seu reino. E a Ti nós entregamos a vida, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero nessa noite dar a você a oportunidade para terminarmos esse culto, essa celebração. Nessa noite talvez você queira tomar uma decisão corajosa. Você nessa noite foi tocado para ser intrépido como um leão, intrépido, sedento, corajoso para uma mudança de vida. Quero que você se manifeste no seu lugar, levante sua mão para que a gente ore por você. Está vindo uma equipe linda para te abraçar aqui na frente, para orar por você, para encorajar você, para cuidar de você, para que você vá adiante. Alguém nessa noite está dizendo: olha, eu tenho coragem para mudar de vida, eu tenho coragem hoje para recomeçar com Deus, eu tenho coragem hoje para me expor, para me apresentar a Deus novamente, diante dessa igreja, diante de Deus. Você nessa noite, basta erguer suas mãos, nós queremos te abraçar. Alguém nessa noite quer receber esse poder do Espírito Santo para recomeçar, para ter uma nova vida, para que tudo seja diferente? Olha, eu não vou insistir muito tempo, mas eu creio que Deus quer te dar uma nova chance.
muitas vezes é esse passo, muitas vezes é esse manifestar, é essa atitude. Hoje você precisa romper com isso, hoje você precisa dar um passo adiante. Quem sabe Deus está tocando no seu coração. Alguém, basta que você levante sua mão, nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida. Alguém nessa noite está dizendo: olha, eu tenho coragem, porque eu sei que Deus vai fazer tudo novo, eu farei, não pela minha força. Você não vai sair do seu lugar, você não vai levantar sua mão pela sua força, mas pelo poder do Espírito Santo. Alguém, Deus quer mover na sua vida, Deus quer mover no seu coração. Alguém, eu vou contar até 3, vai ser sua última chance nessa noite. 1, 2, 3, vamos ficar de pé, igreja, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus, vamos colocar nossa vida diante dEle. Pastorzão, vem cá, o senhor já chegou da empreitada lá, pastor? Soldado no quartel que é trabalho. O senhor devia ter ido lanchar. Mas já que o senhor está aqui, o senhor vai orar, vai abençoar. Você está rindo, Thiago? É, vai. Fala que vida de pastor não é fácil. Falei agora há pouco aqui, não foi, gente? Foi, não foi? Mas nós vamos orar para que Deus encha essa igreja com o seu Espírito Santo, para que tudo isso que nós ouvimos não entre por aqui e saia por aqui, seja no nosso coração uma terra fértil, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, te louvamos, ó Deus, pela sua bondade, sua misericórdia. Obrigado, ó Deus, por esse momento aqui na tua presença. Obrigado pela tua palavra que foi lida, explanada. Pai querido, obrigado pelo teu Santo Espírito que tem falado aos nossos corações. Apresento diante do Senhor cada pessoa que adentrou esse santuário. Ele está aqui, ó Deus, porque foi da vontade do Senhor que eles estivessem. Por isso, ó Deus, fala em cada coração. Transforma, ó Deus, o que precisa ser transformado, Senhor, em cada coração. Promove em nós, ó Deus, um desejo ardente de viver uma vida consagrada ao Senhor. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que tem impedido a ação do teu Santo Espírito em nossa vida. Nos dá um coração quebrantado, um coração humilde. Pai, nos dá, ó Senhor, um coração contrito, porque é dessa forma que agrada o Senhor. Tira de nós todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a vaidade, todo o espírito de facção. Pai querido, que possamos, ó Deus, ter um espírito de unidade, possamos reconhecer que nós somos um com o Senhor, que o Senhor é o nosso ajudador, é o nosso líder, é o nosso rei, é o nosso Senhor. Por isso, ó Deus, juntos aqui, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Pai, que a tua boa mão continue conduzindo os nossos passos. Nos dá uma noite de descanso na sua presença. E nos prepara, o Senhor, para o dia de amanhã, quando temos que voltar a nossos afazeres, a nosso dia a dia, o nosso trabalho. Pai querido, que tenhamos uma semana abençoada e frutífera na tua presença. Que a tua paz, que a tua misericórdia e que a tua graça, teu amor esteja presente em nossos corações. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. E aguardamos vocês quarta-feira. Opa, 6 horas da manhã temos oração. Contamos com você também.